Coríntios, capítulo 13, versículo 13. É um versículo pequeno, mas é um versículo tão profundo, tão incrível, acho que essa é a palavra que eu vou usar, tão incrível. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Que diz assim: assim permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Amém? É um texto muito bonito, porque esse texto de Coríntios 13, 1 Coríntios 13, ele fala sobre o amor. Né? O apóstolo Paulo ele vai ali falando sobre o amor. E chega nesse versículo em especial, como nós acabamos de ler, e ele diz: assim permaneçam agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Bom, para dar uma contextualizada, quando eu estava buscando em Deus, Senhor, que mensagem, que reflexão o Senhor quer para o meu coração e para a igreja, o que eu devo levar, ali pensando, veio na minha cabeça a lembrança desse texto. E acredito que Deus trouxe à minha memória esse texto porque talvez os irmãos que estão ouvindo agora essa reflexão passem também por momentos muito parecidos com os meus. Em especial, eu vou ser mais específica. Quando nós lutamos, batalhamos dia após dia, chega um momento que a gente cansa. E quando a gente menos espera, a gente, pelo menos eu, sinto que a fé é abalada, a esperança é abalada e até mesmo o amor é abalado. E numa guerra nós somos feridos. Nós vamos perdendo muitas vezes parte dos nossos equipamentos e esses três elementos são como equipamentos, ferramentas para nos ajudar a vencer as batalhas que estão diante de nós. E acredito que Deus trouxe à minha memória esse texto porque Ele queria reavivar esses três elementos no meu coração, mas também porque acredito que outros irmãos também precisam ser lembrados desta passagem. E veio ao meu coração o seguinte tema: que resista ao tempo. Que resista ao tempo. À medida que o tempo percorre, né, uma linha contínua, à medida que o tempo vai andando, as horas do relógio vão passando, como disse, alguns elementos nas nossas vidas vão enfraquecendo. Mas veio ao meu coração que resista ao tempo a fé. Se a gente for olhar lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. É muito interessante esse versículo de Hebreus, porque ele logo já começa dizendo: sem fé é impossível agradar a Deus. Mas por que é impossível agradar a Deus sem fé? Porque para tudo começar, a gente primeiro precisa acreditar que Deus existe. Como diz o versículo de Hebreus, a primeira coisa é acreditar que Deus existe, mas acreditar de verdade, porque às vezes a gente apenas trata como uma espécie de brinquedo, de ídolo, de imaginário, e a gente não vê a profundidade da existência de Deus. E Deus nos chama para justamente termos fé de lembrarmos que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Isso está em Hebreus. Então, o Senhor colocou no meu coração que resista ao tempo a fé, que no seu coração esteja sempre a fé e a crença real, genuína, de que eu existo, diz Deus, e de que eu recompenso aqueles que me buscam. Não importa a quantidade do tempo que leve, mas eu recompenso todos aqueles que me buscam. Então a fé requer que nós venhamos crer em Deus, que nós também venhamos buscá-lo, porque Ele vai nos recompensar. E veio à minha memória também um personagem bíblico, não só um personagem, um homem que viveu há muitos anos atrás e que deixou um exemplo grandioso para nós, que é o pai da fé, o pai Abraão. É interessante que Abraão já estava de idade, a sua mulher também já estava de idade, e ele sem descendência, sem filhos. Mas Deus chegou para ele, se apresentou, ele não conhecia Deus, o Deus que nós conhecemos hoje como Deus de Abraão, e
Deus se apresenta para ele e promete o quê? Promete uma descendência, promete uma terra, promete proteção, segurança, promete que todas as famílias da terra seriam benditas através dele, por meio dele. Deus promete uma nação, Deus faz promessas para Abraão. E ainda diz, vai para um lugar, para uma terra onde eu te mostrarei. Abraão, o que ele fez? Ele acreditou, ele tomou posse daquelas palavras. Ele viu que Deus era real, porque Deus se apresentou para ele. Então ele viu que aquele Deus, o único Deus, ele era realmente real. Ele acreditou nesse Deus e ele buscou Deus. Ele foi atrás do que Deus havia mandado. E Deus o recompensou. Deus deu a ele uma descendência numerosa, né? Dele saiu Isaac, Jacó, seus filhos, que geraram as 12 tribos, e aí nós temos a nação hoje de Israel, não é verdade? Com milhares de judeus espalhados pelo mundo todo, que é a descendência do povo de Abraão. Deus também deu, através de Abraão, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez benditos. Que nos fez benditos. Então, esse personagem de Abraão, ele reflete exatamente isso. Não importa a quantidade do tempo, não importa o tempo que dure. Demorou, Deus fez a promessa e demorou ainda um tempo, demorou na nossa língua, né? Demorou na nossa língua um tempo para que Sara engravidasse de Isaac. Mas ainda assim, ele continuou a acreditar, continuou a confiar. E o Senhor o recompensou. E nessa noite, que nós venhamos nos lembrar disso e que venhamos, eu não sei qual é a sua dificuldade, qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua maior dor, a dor que ninguém enxerga, aquela dor que está no fundo do coração e ninguém consegue sentir exatamente a sua dor, mas eu sei que Deus, ele sente, que ele vê. Então, que nessa noite a sua fé seja reavivada. Lembre-se, o Deus de Abraão é o nosso Deus. O Deus de Abraão, Isaac, Jacó, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai, ele olha por todos nós e ele recompensa todos os que o buscam. Que exista ao tempo também a esperança. Lá em Efésios, capítulo 1, versículo 18 diz: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa esperança dele nos santos. Interessante, porque começa assim: oro para que os olhos do coração de vocês. A gente sempre lembra que os olhos é como uma janela, né? Os olhos físicos, ele é literalmente como uma janela, através dele que entra a luz para o nosso corpo, né? Também através da pele, mas principalmente dos olhos. E a gente vê essa oração, começa assim: oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança que vem do Senhor Jesus. Não a esperança do mundo. A esperança do mundo, ela realmente não tem fundamento, né? A gente muitas vezes espera do ser humano, do homem, e a gente se frustra. Por quê? Porque não tem uma base sólida, não tem um firmamento, né? Um fundamento. Mas a esperança que o Senhor Jesus tem é uma esperança solidificada, que consegue sobreviver ao tempo e às adversidades. E essa esperança é pela qual nós devemos orar, para que os nossos olhos do nosso coração espiritual estejam abertos e sejam iluminados por essa esperança. A esperança que resiste às adversidades e ao tempo. A esperança também, porque, como diz, para a qual ele o chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. A nossa maior esperança é justamente a herança de uma vida eterna ao lado do nosso Senhor Jesus, sendo guiados e conduzidos no reino do nosso Senhor Jesus Cristo, onde não haverá mais dor, tristeza, pecado, onde não haverá mais morte, mas onde nós seremos guiados pelo nosso Rei, o Senhor Jesus, um Rei justo, que segue o Pai, que obedece o Pai e que vai realmente estabelecer os mandamentos do Pai, que são mandamentos que trazem vida para os nossos corações. Essa é a nossa maior esperança. Nós temos esperanças e promessas enquanto aqui vivermos, e também temos a maior de todas, que é aquela duradoura, aquela que não passa, que é a nossa vida eterna ao lado do nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Como disse, eu não sei o tamanho da sua dor, eu não sei há quanto tempo você tem esperado.
Eu não sei o que exatamente talvez você esteja esperando. Mas o Senhor Jesus, Ele nos apresenta hoje a sua esperança. Ele quer que nós venhamos, como diz o texto de Efésios, conhecer essa esperança. Acredito que muitos de nós já tivemos a oportunidade de ter acesso e conhecer essa esperança, mas talvez por causa do tempo e das adversidades, como a nossa memória é falha, como nós ainda estamos ainda nessa natureza que ainda sofre as interferências do pecado, muitas vezes nós começamos a nos esquecer dessa esperança. E nessa noite o Senhor quer nos lembrar dessa esperança. E Ele trouxe à minha memória a figura de Josué e do povo de Israel. O povo de Israel passou 40 anos no Egito. Antes tinham passado 400 anos escravos no Egito, e depois 40 anos, ali no deserto, até chegar à terra prometida, a terra que Deus havia prometido aos seus pais. Imagine ano após ano, geração após geração, e eles não esquecendo da promessa que Deus havia entregado. E eles ali caminhando em direção a Canaã. Assim como Josué e todo aquele povo lutou, foi caminhando dia após dia, tempo após tempo, ano após ano, esperando pela promessa da terra prometida. Assim nós como Josué, venhamos ser fortes e corajosos, resistindo e esperando, porque a nossa esperança não está solidificada em algo vão, mas ela está solidificada no fundamento forte, na rocha que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos, por exemplo, também que o povo de Israel ficou muitos anos exilado da sua terra, muito tempo depois ficou exilado. E nós vemos agora o povo de Israel de volta com a sua terra. E eles se mantiveram firmes, crendo que Deus os traria de volta para o seu lugar, para a sua casa. Essa fé e essa esperança que nós devemos manter em nossos corações, de que o Senhor, Ele cuida de nós, de que o Senhor vai atender as nossas necessidades e principalmente de que nós um dia estaremos com o nosso Deus. Que resista ao tempo o amor. Por último, mas não menos importante, pelo contrário, o mais importante de todos os outros, o amor. E por que o amor é o mais importante de todos os outros? Em João capítulo 15, versículo 9 ao 10 diz assim: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Em Mateus 22, versículo 37 a 39 diz: respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. É interessante que o amor ele está acima da fé e da esperança. Como o Senhor Jesus nos ensinou aqui, o maior de todos os mandamentos é ama o teu Deus. Ama o teu Deus com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, ou seja, use a razão. Você precisa amar a Deus com o seu entendimento, não é cegamente, não é amar com o seu entendimento, tendo consciência de quem é Deus. Ame ao Senhor com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a ti mesmo. E porque este é o resumo da lei. Porque como disse Paulo, a gente vai ver que Paulo vai, em uma de suas cartas, colocar o quê? Que se nós amarmos a Deus e amarmos ao nosso próximo, nós não vamos adulterar, nós não vamos matar, não vamos roubar, não vamos blasfemar o nome do nosso Deus. E Jesus, e é justamente Jesus que eu quero trazer como personagem de inspiração, não só um personagem, uma pessoa de fato, de inspiração sobre resistir ao tempo com amor. Jesus ele diz lá em João que assim como ele obedeceu ao Pai, que isso é uma prova de amor, que nós devemos obedecer ao nosso Pai também que está nos céus e ao Senhor Jesus, as palavras dele, porque isso é forma de amor. E para mim, o texto, o trecho que resume justamente esse amor do Senhor Jesus por Deus e por nós, é quando ele está na cruz, depois que ele bebe através daquela esponja com vinagre, que ele diz: está consumado, está feito. E ele entrega o seu Espírito a Deus. Ali é o fechamento e o resumo
da sua prova de amor a Deus, porque primeiro ele estava obedecendo aos mandamentos, Deus tinha mandado que ele fizesse isso, ele também estava demonstrando amor a nós, ou seja, ele cumpriu, como ele disse lá em Mateus, amar ao Senhor teu Deus, do teu coração, de todo o teu entendimento, e amará também ao teu próximo, como a ti mesmo. Ele fez as duas coisas ali naquele momento na cruz, quando ele disse, está consumado. E ele nos ensina a fazer isso hoje. Eu sei que quando o tempo passa, quando as adversidades vêm até nós e bate a nossa porta, o amor ele enfraquece muitas vezes. Nós temos muitas vezes dificuldade de amar a Deus, ou seja, obedecê-lo, porque é a forma como o Senhor Jesus nos ensinou de amar a Deus, e muitas vezes de amar o nosso próximo. Porque as adversidades, como eu disse, quando a gente está numa guerra, numa luta, a gente é ferido e a gente perde muitas vezes parte do nosso equipamento. E o amor é um desses equipamentos. Nós muitas vezes perdemos numa guerra. Mas nessa noite, o Senhor clama ao nosso coração dizendo, reaviva esse amor que eu te dei. Amém. O Senhor Jesus, que derramou aquele amor, Ele hoje está dizendo, eu te dei esse amor. Eu coloquei esse amor no seu coração. Ame a Deus e ame ao teu próximo. Não importa quanto tempo você tem lutado e eu tenho lutado. Nós não podemos deixar que o amor se perca. Nós devemos guardar e preservar como um tesouro que resista ao tempo. Que resista ao tempo a fé, a esperança e o amor. Como disse o apóstolo Paulo. Assim permaneçam agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Nós sabemos que os dias estão ficando cada vez mais difíceis, é os cumprimentos das profecias. Mas nós não podemos deixar que a fé, que a esperança e que o amor venham se perder dentro de nós, ou se perder para fora de nós, mas que nós venhamos guardar e cultivar como sementes. O Senhor hoje reaviva os nossos corações, porque eu tenho certeza que Ele já colocou em nossos corações essas três sementes. E nessa noite o Senhor está regando os nossos corações com essas três sementes, porque Ele quer ver florescer de tal modo que as pessoas vejam esses frutos, né, da esperança, da fé e do amor em nós, e sejam comovidos e levados também a querer essas sementes e esses frutos dentro de si. A nossa sociedade, a nossa humanidade, a nossa cidade, o nosso país precisa de fé, precisa de esperança e precisa de amor. E nenhum desses três o mundo pode oferecer. O que o mundo oferece é apenas plágio. Deus oferece o original, o genuíno, o perfeito. Ele nos oferece a fé, a esperança e o amor. Que resista ao tempo, esses três. Que o Senhor fale aos nossos corações o que eu não pude falar. E que Ele nos ajude a cultivarmos essas três sementes, esses três elementos dentro do nosso coração. Amém? Amém.